Américo Martins, muito obrigado pela análise. Nós conseguimos reconectar a nossa entrevista agora com o professor Michel German, que é coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos e professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Gostaria de começar a nossa entrevista perguntando, do ponto de vista da sociedade israelense, como ela tem visto essa escalada de conflito com o Irã? Ela defende, de uma maneira geral, esse conflito ou acha que é mais uma guerra envolvendo Benjamin Netanyahu que poderia ser, pelo menos, evitada? Oi, boa tarde. Eu estou no Brasil, né? Então as avaliações que a gente faz são avaliações do que a gente tem escutado de Israel, da leitura dos jornais e de contatos que a gente tem com a sociedade israelense, né? Então acho que tem dois elementos aqui na sua pergunta. O primeiro elemento é em relação à reação da sociedade israelense ao governo Benjamin Netanyahu. Então, eu quero lembrar que faz quase 3 anos, 2 anos e alguns meses, que a sociedade israelense está lidando com uma guerra de Benjamin Netanyahu que se transforma em alguma guerra interminável, não é? Primeiro, contra o Hamas em Gaza, depois, como você bem disse aí anteriormente, contra as forças proxies do Irã no norte de Israel e no sul do Líbano, no caso o Hezbollah, ultimamente contra os Houthis, que têm enviado mísseis, inclusive mísseis balísticos para Israel. A situação em Israel nesses últimos anos é uma situação de guerra constante, interminável, contra vários inimigos e adversários de Israel, né? Internamente, a sociedade israelense percebe que esses esforços de manutenção da guerra são efetivamente esforços de manutenção do poder, que Benjamin Netanyahu tem, em algum sentido, utilizado o sangue alheio para se manter no poder. Quando ele aciona o ataque ao Irã, e ele faz isso nos últimos dias, né? Depois de escamurças, tentativas, recuos, ataques pontuais, quando ele abre uma guerra contra o Irã, ele aciona um elemento muito importante na sociedade israelense, que é o elemento do extermínio, a ideia de que há uma perspectiva muito produzida pelo Benjamin Netanyahu de que o grande inimigo existencial de Israel é o regime do Irã. Não é? E essa perspectiva, o ataque ao Irã, justifica um certo apoio a Benjamin Netanyahu. Então, assim, a pergunta objetivamente é: hoje a sociedade israelense apoia o ataque ao Irã? A minha impressão, e de novo, não tem pesquisas, e a gente está isso utilizando a partir do que a gente vê na mídia, é que sim, por conta do acionamento efetivo da ideia de que Irã busca efetivamente a destruição de Israel a partir das possibilidades atômicas e a partir de um discurso de destruição de Israel, o que aciona na sociedade israelense a ideia de um novo holocausto. O ataque ao Irã, nesse sentido, seria evitar esse novo holocausto. Apesar disso, apesar desse apoio, o Netanyahu continua sendo o mesmo Netanyahu da guerra de Gaza, continua sendo o mesmo Netanyahu que produz as acusações de genocídio em Gaza, continua sendo o mesmo Netanyahu que evita uma perspectiva estratégica para sair de uma guerra que parece uma guerra eterna em Gaza. Então, me parece que esse apoio é um apoio pontual, um apoio que em pouco tempo vai se esvair e um apoio que tem muito a ver com essa gramática do holocausto que é utilizada por Netanyahu há anos para justificar a existência de uma ameaça existencial, no caso, a ameaça do regime iraniano contra Israel. E é um discurso que se confunde muito, né, professor? Porque qualquer crítica à atuação de Benjamin Netanyahu, ele já logo vem com o discurso de que, na verdade, é contra o Estado de Israel. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se pode misturar alhos com bugalhos. Benjamin Netanyahu tem uma postura que nem toda a população de Israel concorda. Tanto é que o Michel Gavendo, nosso correspondente em Tel Aviv, acabou de dar informação que nos últimos 2 anos há pelo menos protestos em Tel Aviv toda a noite contra o regime de Benjamin Netanyahu. Então parece, como o senhor explicou, que ele tem se utilizado desse discurso para continuar no poder, sendo que nenhuma investigação séria foi feita em relação aos problemas da defesa de Israel em relação aos ataques do Hamas na faixa de Gaza.
Eu diria mais. Eu diria que nos últimos 4 anos, a partir de uma outra questão que hoje continua sendo retomada, mas que ficou um pouco esquecida nos últimos tempos, que é a possibilidade da reforma na democracia israelense. Netanyahu aponta para uma reforma que diminuiria as possibilidades de representação democrática em Israel. Há esses protestos sobre os quais você fala. Ou seja, a sociedade israelense nos últimos 4 anos tem protestado contra o governo Benjamin Netanyahu nas ruas de Israel. Nos últimos 2 anos, esses protestos são fundamentalmente contra a administração dessa guerra. Agora, você tem toda a razão. Netanyahu olha para o que está acontecendo e percebe que é fundamental acionar essa mobilização de guerra para se defender. Se defender do quê? Primeiro, das ameaças à eleição. Israel caminha, na melhor das hipóteses, na perspectiva de Netanyahu, para daqui a um ano ter eleições e os seus números nas pesquisas são muito ruins. Segundo, Netanyahu está sendo acusado em vários processos. Terceiro, as investigações sobre os ataques de outubro de 2023 feitos pelo Hamas ao sul de Israel apontam a falhas graves do seu governo. Quarto, há uma possibilidade efetiva de Netanyahu estar envolvido em acordos secretos, que está sendo chamado aqui em Israel de Qatar Gate, com o Qatar. Ou seja, Netanyahu se vê efetivamente sob risco. E quando ele se vê sob risco em termos de popularidade, em termos legais, em termos de acusações graves que vinculam ele à possibilidade de contato com o Qatar, ele aciona, e desculpa a metáfora, a grande arma que ele tem, que é a arma da guerra contra o verdadeiro inimigo existencial de Israel. Essa narrativa produzida por ele nos últimos 10, 15 anos, que é o Irã. E quando ele aciona essa arma, a sociedade israelense se vê mais uma vez refém do discurso da guerra. E esse discurso da guerra, nesse caso, seria uma guerra justificada, porque é uma guerra que possibilita a sobrevivência de Israel contra um regime que discursivamente ameaça Israel. Nesse sentido, o que me parece importante notar é que Netanyahu localiza, aponta, tem como alvo a retomada do apoio às suas atitudes e atividades. E a maneira que ele encontra de fazer isso, e aqui essa crítica ela é diferenciada, claro, em relação a Netanyahu, é apoiando a ideia de que é fundamental fazer uma guerra contra o Irã agora. Ou seja, na minha perspectiva, é fundamental entender que a verdadeira estratégia dessa guerra do Irã, além dos debates sobre estratégia de segurança e sobrevivência nacional que a gente pode ter, é sobrevivência política de Netanyahu. Professor, vendo agora pela questão mundial, nós temos um conflito local, mas já que tem envolvido, pelo menos, Donald Trump e tem envolvido outras potências a negociarem para evitar uma escalada do conflito. O senhor avalia que esse conflito pode se transformar, sim, em um conflito um pouco mais amplo, envolvendo diretamente as potências mundiais, ou deve ficar mais restrito ao Oriente Médio? Não dá para saber, né? A gente hoje está no momento que é um momento de nó, né? Um momento onde as coisas vão caminhar para uma direção ou para outra direção, né? É importante notar que Israel teve algumas vitórias táticas, né, contra o Hezbollah, não é isso? E efetivamente, militarmente, contra o Hamas, né? Porque estrategicamente contra o Hamas ele não ganhou. As vitórias foram táticas. Essas vitórias que foram táticas não garantiram a sobrevivência de Netanyahu sem muitos problemas e não garantiram uma solução estratégica para Israel. Israel continua sendo atacado, Israel continua sendo ameaçado e a situação interna de Netanyahu continua uma situação muito perigosa para ele pessoalmente. Então, o que a gente está vendo agora é o avanço de Netanyahu em relação ao ataque a um regime que é visto por parte do Ocidente como um regime perigoso, um regime que até muito pouco tempo atrás tinha o eixo da resistência, como eles chamam, sendo controlado pelo Irã. Um regime que possibilita uma perspectiva contra-hegemônica em relação ao bloco sunita mais moderado e que pode efetivamente ser um desafio ao Ocidente. O que a gente está vendo agora é uma certa indecisão do Ocidente em relação a como lidar com esse ataque preventivo de Israel
ao Irã e a resposta do Irã ao ataque preventivo de Israel. Por um lado, há necessidade de segurar, de controlar. Agora, há pouco tempo atrás, os Estados Unidos disseram que mantém a possibilidade de acordo com o Irã. E eu quero deixar isso claro, quer dizer, essa guerra começa no momento em que houve uma pequena dificuldade, um pequeno atrito na perspectiva de acordo entre Irã e Estados Unidos, mas que houve um avanço efetivo antes desse atrito no acordo entre Irã e os Estados Unidos. Israel aproveita esse atrito e ataca o Irã. A questão é saber se o Ocidente prefere, nesse momento, avançar em direção a uma possível e estratégica derrubada do regime ou do Irã, ou se o Ocidente percebe que essa perspectiva de avanço do ataque contra o Irã por parte de Israel pode levar a um espalhamento e a uma possibilidade efetiva de guerra de maior monta, né? Eu não sei o que te responder. É claro que qualquer possibilidade de intervenção interna para a derrubada de um regime, qualquer que seja, produzido por potências internacionais, pode levar a uma guerra de longa duração e não necessariamente bem-sucedida. Mas o que eu vejo hoje é a possibilidade, uma dessas duas possibilidades de acontecer. A primeira possibilidade é dos regimes ocidentais, principalmente França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, perceberem que é fundamental controlar a guerra e voltar às mesas de negociação em relação aos acordos nucleares com o Irã, ou, por outro lado, aproveitar o ataque de Israel e avançar em direção à derrubada do regime iraniano. A segunda possibilidade, na minha opinião, pode levar a uma guerra mais espalhada e de grande monta, onde o Oriente Médio como um todo e possivelmente outras regiões do mundo vão estar envolvidas. Me parece muito perigoso a segunda possibilidade. E analisar depois a participação dos Estados Unidos, que sabiam desse ataque, dizem que não se envolveram, mas que tinham conhecimento. Mas isso fica para uma outra conversa. Nós conversamos com o professor Michel German, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos e professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ótimos apontamentos. Professor, muito obrigado pela entrevista nesse sábado. Obrigado, contem comigo, esperamos em melhores momentos.